nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, acolhamos com muito carinho a palavra santa de Deus que neste sábado vem falar ao nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 21, de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. Ele perguntou: Senhor, quem é que vai entregar-te? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conclui-se o Evangelho segundo São João com esta passagem de ontem e a de hoje, que compõe o capítulo 21 do Evangelho segundo São João. Ontem nós ouvimos aquele belo diálogo de Jesus com Pedro, em que Pedro é chamado a fazer a sua profissão de amor a Jesus. É a grande profissão de fé que só é possível através da experiência de um amor que reconhece Jesus como Deus, amado como Deus. Jesus é o Senhor da história de todos nós que o amamos, que dizemos amá-lo. E hoje, então, nós estamos nesta segunda parte desse capítulo 21 do Evangelho segundo São João. E é significativo, querido irmão, querida irmã, a gente pensar nessa experiência que é feita. E Pedro, ele, depois de ter feito a sua profissão de fé, ele tem uma pergunta a Jesus: Senhor, que vai ser deste? Referindo-se a João, ao apóstolo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, aquele que é chamado o discípulo amado. É o próprio discípulo amado, é o próprio João que vai narrar este fato no seu evangelho. É significativo isso. E a resposta de Jesus ao questionamento de Pedro, ela traz para nós um ensinamento muito interessante, que é o ensinamento de que nós devemos viver a nossa vida, buscando fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas precisamos ter cuidado para não ficarmos preocupados demais com a vida das outras pessoas, com o modo como elas estão vivendo, e esquecer de cumprir aquela que é a nossa missão, de viver bem, de servir o Evangelho de Cristo, onde nós nos encontramos. Então, Jesus, ele chama a atenção de Pedro para que cuide da sua vida, para que se responsabilize por aquilo que ele tem a responsabilidade. Depois, nós somos chamados, querido irmão, querida irmã, a contemplar mesmo a imagem do evangelista São João, o discípulo amado. Ele fez a experiência de se abrir ao amor de Deus e abriu tantos a esse amor que a sua vida tornou-se um sinal da bondade de Deus onde ele se encontrava. João, o discípulo amado, porque fez a experiência do amor com Jesus, como discípulo que é, mas também fez e continua a fazer
a experiência do amor que vai ao encontro de todas as pessoas, sobretudo dos mais necessitados. Esse amor que é assumido pelos discípulos de Jesus é o amor que nós todos também somos chamados a assumir com compromisso na nossa vida. E aí, querido irmão, querida irmã, uma verdade que é apresentada no Evangelho de hoje, para concluir este lindo Evangelho de São João, é, em primeiro lugar, que a experiência que é aí transmitida, ela é uma experiência que tem uma testemunha qualificada, que é o testemunho de alguém que conviveu verdadeiramente com Jesus, que caminhou com Ele e que empenha-se a cada dia por colocar em prática aquilo que o Senhor mesmo ensinou. O apóstolo João, ele é testemunha qualificada porque ele conviveu com Jesus. Por isso, aquilo que ele transmite não é algo que surge da sua mente, da sua cabeça, mas é algo que vem da própria experiência que fez e que continua a fazer com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Depois, a outra verdade é também sobre aquilo que está escrito, tanto no Evangelho segundo João, quanto nos outros evangelhos, quanto no Segundo Testamento todo. É que aquilo que foi escrito não é somente aquilo que Jesus fez, mas estas coisas foram escritas para que as pessoas possam ver, contemplar tudo isso e possam colocar em prática o ensinamento do Senhor. E aí nós somos chamados também e lembrados a reafirmar, como cristãos católicos que somos, que aquilo que está na Sagrada Escritura é sagrado para nós, mas não só o que está na Sagrada Escritura, porque, como o próprio evangelista diz, nem se a gente fosse escrever nos livros todos do mundo os feitos de Jesus, aquilo que ele tem no seu coração, não daria para a gente poder fazer isso, né? Porque é grande coisa, é coisa grandiosa. Mas aquilo que foi escrito nos evangelhos é justamente para ajudar as pessoas a fazerem uma experiência bonita com o Senhor, através da oração, através da participação da vida da comunidade. E aí Jesus deixa claro para nós, é preciso também que nós confiemos não só na Sagrada Escritura, mas que tenhamos também a nossa fé alicerçada sobre o alicerce dos apóstolos, sobre todo o ensinamento que é dado e sobre as outras duas colunas que, junto à Sagrada Escritura, formam este sustentáculo da fé, que é justamente a sagrada tradição e o magistério da Igreja. Que Deus nos ajude a acolher a verdade que parte do seu coração amoroso, colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos dá como um presente generoso do seu coração. Que a bênção de Deus desça generosa sobre você, meu irmão, minha irmã, e permaneça para sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço forte, fica com Deus, Deus ilumine cada vez mais a sua vida.